Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão ordinária. Com 16 vereadores presentes, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente. Matéria apresentada na 29ª sessão ordinária de 1º de setembro de 2009. Proposta de emenda à Lei Orgânica de Jundiaí, número 93 de 2009, do vereador Durval Lopes Orlato, que altera a Lei Orgânica de Jundiaí para regular o uso de vias públicas para estacionamento rotativo de veículos. Projeto de Lei número 10.434 de 2009, do vereador Júlio César de Oliveira, que denomina Complexo Esportivo Maria Luísa Furquim, as quadras poliesportivas localizadas no Parque Antonieta Chaves Cinta Gordinho. Veto total ao projeto de lei número 10.212 de 2009, do vereador José Carlos Ferreira Dias, que institui a campanha voluntária de esclarecimento à população sobre queimadas urbanas. Veto total ao projeto de lei número 10.287 de 2009, do vereador José Carlos Ferreira Dias, que veda a distribuição e comércio de organoforforado carbonato, o chumbinho, pelos estabelecimentos que especifica. Moção número 50 de 2009, do vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Apelo ao Ministério da Justiça para que estenda às guardas municipais os benefícios do Plano Nacional de Habitação para Profissionais de Segurança Pública, previsto pelo PRONASSE. Eram essas as matérias apresentadas no pequeno expediente na sessão de hoje, senhor presidente. As listas de requerimentos de alçada do plenário, de requerimentos de alçada da presidência e de indicações já foram distribuídas aos senhores vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Solicito ao senhor primeiro secretário, desculpe, senhores. Solicito aos vereadores que registrem a presença para o início da ordem do dia. Vereador Zé Dias, vereador Julião.
Havendo número regimental, passemos à ordem do dia. Tendo a ata, né, Dona? Tendo a ata da 28ª sessão ordinária, realizada em 25 de agosto de 2009, permanecida à disposição dos vereadores pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Em razão... Em razão do feriado de 7 de setembro, segunda-feira próxima, o prazo para entrega de pedidos de proposição na Secretaria da Casa se encerra amanhã, dia 2, às 17 horas. Portanto, senhores, a entrega de pedido de proposição se encerra amanhã. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Val. Senhor presidente, gostaria de deixar registrado na manhã deste dia que está acompanhando os trabalhos aqui no plenário o senhor Daniel Leão, que é um líder nosso lá da Morada das Vinhas, que tem nos ajudado e contribuído muito para o desenvolvimento daquela área. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Val. Então, registrada a presença do nosso amigo Daniel Leão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Julião. Senhor presidente, eu solicitaria ao senhor que nós pudéssemos dedicar a sessão de hoje a duas categorias. A categoria dos professores de educação física, que se comemora o dia hoje do professor de educação física, né? Esse profissional que milita aí na área do esporte, trazendo alegria, trazendo, né, realmente a união de muitas famílias. Eu andei participando de muitos eventos esportivos, a gente pode perceber o quanto são importantes. E o segundo, senhor presidente, vou puxar a sardinha aqui para o lado da família, né? É uma homenagem às pessoas formadas em nutrição, às nutricionistas, né? Que ontem se comemorou o Dia da Nutricionista. E eu, como pai de uma nutricionista, me senti ontem um pouco maior do que já sou, senhor presidente, porque ela acabou dando uma entrevista ao vivo na rádio e estava toda emocionada, né? Então eu liguei para cumprimentá-la e disse que pediria aos nobres pares que hoje pudéssemos dedicar a categoria das nutricionistas também à sessão de hoje. Então, eu não tenho dúvidas de que me orgulho muito de ser pai da Natália Andruccioli de Oliveira. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Júlio. Está deferido o pedido de Vossa Excelência. Vamos passar, então, à ordem do dia. Primeiro item é o projeto de decreto legislativo número 1286 de 2009, do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que concede título de cidadão jundiaense. O projeto de decreto legislativo número 1286 de 2009 está em discussão. Está em votação. Com 16 votos favoráveis, está aprovado o projeto de decreto legislativo número 1286, do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que concede ao pastor Disseu Benedito de Paula o título de cidadão jundiaense. Antes de colocar o segundo item, senhores vereadores e público presente, eu também, vereador Júlio, gostaria de dedicar essa sessão
a senhora Pedrina Gomes Barbosa, que faleceu no último, foi sepultada no último domingo, que é mãe da nossa funcionária, a Gislaine Aparecida Barbosa. Então, portanto, senhores, essa sessão também está dedicada à senhora Pedrina Gomes Barbosa, que tem sua filha funcionária aqui, a Gislaine Aparecida Barbosa. Próximo item é o projeto de decreto legislativo número 1287 de 2009, do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que concede medalha Petronilha Antunes. O projeto de decreto legislativo número 1287 de 2009 está em discussão. Está em votação. Com 16 votos favoráveis, está aprovado o projeto de decreto legislativo número 1287, do vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Concede ao professor Dr. Maurício Garibe a medalha Petronilha Antunes. Próximo item é o projeto de decreto legislativo número 1289 de 2009, do vereador Júlio César de Oliveira. Concede título de cidadão jundiaense. Está em discussão. Em votação. Já votei. Com 16 votos favoráveis, está aprovado o projeto de decreto legislativo número 1289, do vereador Júlio César de Oliveira, que concede ao senhor Anderson Alves Machado o título de cidadão jundiaense. Próximo item é o projeto de decreto legislativo número 1291 de 2009, do vereador Gustavo Martinelli, que concede título de cidadão jundiaense. Está em discussão. Em votação. Com 16 votos favoráveis, está aprovado o projeto de decreto legislativo número 1291, do vereador Gustavo Martinelli, que concede ao senhor José Maurício Andretta Júnior o título de cidadão jundiaense. O próximo item é o projeto de decreto legislativo 1292, de 2009, do vereador Leandro Palmarini, que concede o título de cidadão jundiaense. Está em discussão. Em votação. Com 16 votos favoráveis, está aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1292, do vereador Leandro Palmarini, que concede à senhora Maria de Lourdes do Monte Carmelo o título de cidadão jundiaense. Próximo item é o projeto de decreto legislativo número 1293 de 2009, do vereador Antônio Carlos Pereira Neto, que concede título de cidadão jundiaense. Está em discussão. Em votação.
Com 16 votos favoráveis, está aprovado o projeto de decreto legislativo número 1293, do vereador Antônio Carlos Pereira Neto, o DOCA, que concede à doutora Aparecida de Fátima Fonseca Oliveira o título de cidadã jundiaense. Próximo item é o projeto de decreto legislativo número 1294, de 2009, do vereador Durval Lopes Orlato, que concede título de cidadão jundiaense. Em discussão. Em votação. Com 16 votos favoráveis, está aprovado o projeto de decreto legislativo número 1294, do vereador Durval Lopes Orlato, que concede ao padre Joaquim Vladimir Lopes Dias o título de cidadão jundiaense. Aprovado. Próximo item é o projeto de decreto legislativo número 1295, de 2009, do vereador Durval Lopes Orlato, que concede título de cidadão jundiaense. Em discussão. Em votação. Com 16 votos favoráveis, está aprovado o projeto de decreto legislativo número 1295, de autoria do vereador Durval Lopes Orlato. Concede ao senhor Messias Mercadante de Castro o título de cidadão jundiaense. Aprovado. Próximo item é o projeto de decreto legislativo número 1296, de 2009, do vereador Antônio Carlos Pereira Neto, DOCA, concede título de cidadão jundiaense. Está em discussão. Em votação. Vereador Julião. Com 16 votos favoráveis, está aprovado o projeto de decreto legislativo número 1296, do vereador Antônio Carlos Pereira Neto, o DOCA, que concede ao senhor João Expedito de Lima o título de cidadão jundiaense. Portanto, aprovado. Próximo item é o projeto de decreto legislativo número 1298, de 2009, do vereador Gustavo Martinelli, que concede diploma do mérito esportivo. Está em discussão. Em votação. Vereador Silvio. Vereador Marcelo. Com 16 votos favoráveis, está aprovado o projeto de decreto legislativo número 1298, do vereador Gustavo Martinelli, que concede ao professor Vanderlei Seregati o diploma do mérito esportivo. Aprovado. Próximo item é o projeto de decreto legislativo número 1300, de 2009, do vereador Júlio César de Oliveira, concede diploma do mérito religioso. Está em discussão. Em votação. Vereador Gustavo.
Com 16 votos favoráveis, está aprovado o projeto de decreto legislativo número 1300, do vereador Júlio César de Oliveira, que concede ao padre Paulo André Cel Rosa o diploma do mérito religioso. Portanto, aprovado. Próximo item é o projeto de decreto legislativo número 1301, de 2009, do vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Concede o diploma do mérito ecológico. Está em discussão. Em votação. Vereador Mingo. Com 16 votos favoráveis, está aprovado o projeto de decreto legislativo número 1301, do vereador Marcelo Roberto Gastaldo, que concede à empresa Opersan Resíduos Industriais Limitada o diploma do mérito ecológico. Próximo item é o projeto de decreto legislativo 1302, de 2009, do vereador Marcelo Gastaldo. Concede o diploma de benemérito amigo da criança. Está em discussão. Em votação. Com 16 votos favoráveis, está aprovado o projeto de decreto legislativo número 1302, do vereador Marcelo Gastaldo, que concede à Companhia de Saneamento de Jundiaí, CSJ, o diploma de benemérito amigo da criança. Aprovado. Próximo item é o projeto de decreto legislativo número 1303, da vereadora Ana Tonelli, que concede título de cidadã jundiaense. Está em discussão. Em votação. Vereador Val. Está aprovado, com 16 votos favoráveis, o projeto de decreto legislativo número 1303, da vereadora Ana Tonelli, que concede ao doutor Alexandre Barreto do Amaral título de cidadão jundiaiense. Próximo item é o projeto de decreto legislativo número 1304, de 2009, da vereadora Ana Tonelli, que concede o diploma de reconhecimento. Está em discussão. Em votação. Com 16 votos favoráveis, está aprovado o projeto de decreto legislativo número 1304, da vereadora Ana Tonelli, que concede à Indústria e Comércio Santa Teresa Limitada o diploma de reconhecimento. Próximo item é o projeto de decreto legislativo número 1305, da mesa, que concede medalha Herbert de Souza, ao Betinho. Está em discussão. Em votação. Vereador Júlio, Marilena.
Com 16 votos favoráveis, está aprovado o projeto de decreto legislativo 1305, de autoria da mesa, que concede ao Clube da Lei de Jundiaí a medalha Herbert de Souza, Betinho. Portanto, aprovado. Próximo item é o projeto de decreto legislativo 1306, de 2009, da mesa, concede diploma mérito jornalístico. Está em discussão. Em votação. Com 16 votos favoráveis, está aprovado o projeto de decreto legislativo 1306, da mesa, que concede ao Dr. João Carlos Lopes o diploma de mérito jornalístico. Próximo item é o projeto de decreto legislativo número 1310, de 2009, do vereador José Carlos Ferreira Dias, que concede diploma do mérito jornalístico. Está em discussão. Em votação. Vereador Gustavo, vereador Silvio. Com 16 votos favoráveis, está aprovado o projeto de decreto legislativo número 1310, de autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias, que concede ao jornalista engenheiro Robson Marcelo de Assis Vaz o diploma do mérito jornalístico. Próximo item é o projeto de decreto legislativo número 1311, de 2009. Do vereador José Dias, que concede o título de cidadão jundiaense. Em discussão. Votação. Com 16 votos favoráveis, está aprovado o projeto de decreto legislativo número 1311, do vereador José Carlos Ferreira Dias, que concede ao vereador José de Paula Neto o título de cidadão jundiaense. Próximo item é o projeto de decreto legislativo número 1312, de 2009, do vereador Silvio Hermani, que concede a medalha Petronília Antunes. Está em discussão. Em votação. Vereador Paulo Sérgio. Com 16 votos favoráveis, está aprovado o projeto de decreto legislativo número 1312, do vereador Silvio Hermani, que concede ao senhor Francisco Henrique Neto Bloch a medalha Petronília Antunes. Próximo item é o projeto de decreto legislativo número 1313, de autoria da mesa, que concede título de cidadão jundiaense. Está em discussão. Em votação. Com 16 votos favoráveis, está aprovado o projeto de decreto legislativo número 1313, de autoria da mesa, que concede ao jornalista Rafael Santos o título de cidadão jundiaense. Aprovado.
Próximo item é o projeto de decreto legislativo número 1314, de autoria da mesa, que concede título de cidadão jundiaense. Está em discussão. Em votação. Com 16 votos favoráveis, está aprovado o projeto de decreto legislativo número 1314, de autoria da mesa, que concede ao senhor Nelson Castilho o título de cidadão jundiaense. Próximo item é o projeto de decreto legislativo número 1315, de 2009, da mesa, que concede diploma do mérito ecológico. Em discussão. Em votação. Com 16 votos favoráveis, está aprovado o projeto de decreto legislativo número 1315 da mesa, que concede ao engenheiro Sinésio Scarabelli Filho o diploma de mérito ecológico. Próximo item é o projeto de decreto legislativo número 1316 da mesa, que concede título de cidadão jundiaense. Em discussão. Votação. Com 16 votos favoráveis, está aprovado o projeto de decreto legislativo número 1316, de autoria da mesa, que concede ao professor Paulo Sérgio Pinca Casati o título de cidadão jundiaense. Vamos passar agora ao projeto de lei, projeto de decreto legislativo número 1317, de 2009, do vereador Domingos Fontebasso, vereador Mingo, concede ordem do mérito Hilário Caniato. Está em discussão. Em votação. Vereador Durval. Com 16 votos favoráveis, está aprovado o projeto de decreto legislativo número 1317, do vereador Domingos Fontebasso. Concede a Demarque Indústria e Comércio de Frutas Limitada a ordem do mérito Hilário Caniato. Aprovado. Próximo item é o projeto de decreto legislativo número 1318, de 2009, do vereador Domingos Fontebasso, que concede o título de cidadão jundiaense. Em discussão. Em votação. Vereador Pastor Roberto. Com 16 votos favoráveis, está aprovado o projeto de decreto legislativo número 1318, do vereador Domingos Fontebasso, que concede ao professor Dr. Guaraci Alvarenga o título de cidadão jundiaense. Aprovado. Próximo item é o projeto de decreto legislativo número 1319, de 2009, do vereador Pastor Roberto Conde Andrade, que concede o título de cidadão jundiaense. Em discussão, em votação.
Com 16 votos favoráveis, está aprovado o projeto de decreto legislativo número 1319, do vereador pastor Roberto Conde Andrade, que concede ao doutor Darcy de Souza Gonçalves Filho o título de cidadão jundiaense. Aprovado. Próximo item é o projeto de decreto legislativo número 1320 de 2009, do vereador Roberto Conde, que concede a ordem do mérito municipal. Está em discussão, em votação. Com 16 votos favoráveis, está aprovado o projeto de decreto legislativo número 1320, do vereador Roberto Conde Andrade, que concede à senhora Tânia Cristina Pires Bueno a ordem do mérito municipal. Aprovado. Próximo item é o projeto de decreto legislativo número 1321, do vereador Paulo Sérgio Martins, que concede a ordem do mérito Conde do Parnaíba. Está em discussão, em votação. Vereador Bardi, vereador Val. Com 16 votos favoráveis, está aprovado o projeto de decreto legislativo número 1321, do vereador Paulo Sérgio Martins. Concede ao professor doutor Eugênio Kabuklov a ordem do mérito Conde do Parnaíba. Próximo item é o projeto de decreto legislativo número 1322, de 2009. O vereador Paulo Sérgio Martins, que concede diploma de homenagem póstuma. Está em discussão, em votação. Gustavo. Com 16 votos favoráveis, está aprovado o projeto de decreto legislativo 1322, do vereador Paulo Sérgio Martins, que concede ao senhor Milton Domingos o diploma de homenagem póstuma. Aprovado. Próximo item é o projeto de decreto legislativo número 1323, de 2009, do vereador Fernando Bardi, que concede título de cidadão jundiaense. Em discussão, em votação. Com 16 votos favoráveis, está aprovado o projeto de decreto legislativo número 1323, do vereador Fernando Bardi, que concede ao senhor Benedito Aparecido Nunes de Souza o título de cidadão jundiaense. Está aprovado. Próximo item é o projeto de decreto legislativo número 1324, de 2009, do vereador Fernando Bardi, que concede título de cidadão jundiaense. Em discussão, em votação.
Vereadora Marilena. Com 16 votos favoráveis, está aprovado o projeto de decreto legislativo número 1324 do vereador Fernando Bardi, que concede ao senhor Laurindo Lopes o título de cidadão jundiaense. Próximo item é o projeto de decreto legislativo número 1325 de 2009, que concede título de cidadão jundiaense. Em discussão, em votação. Com 16 votos favoráveis, está aprovado o projeto de decreto legislativo número 1325 da mesa, que concede ao senhor Otávio Morassuti o título de cidadão jundiaense. Próximo item é o projeto de decreto legislativo de número 1326 de 2009, da vereadora Marilena Perdiz Negro, que concede medalha Herbert de Souza, Betinho. Em discussão, em votação. Vereador Paulo. Com 16 votos favoráveis, está aprovado o projeto de decreto legislativo número 1326, da vereadora Marilena Perdiz Negro, que concede à senhora Lucinda Cantoni Lopes a medalha Herbert de Souza, Betinho. Próximo item é o projeto de decreto legislativo número 1327 de 2009, da vereadora Marilena Negro, que concede título de cidadão jundiaense. Em discussão, em votação. Com 16 votos favoráveis, está aprovado o projeto de decreto legislativo número 1327, da vereadora Marilena Negro, que concede ao senhor Antônio Pereira o título de cidadão jundiaense. Próximo item é o projeto de decreto legislativo número 1328 de 2009, da mesa, que concede título de cidadão jundiaense. Está em discussão, em votação. Gustavo. Com 16 votos favoráveis, está aprovado o projeto de decreto legislativo número 1328 da mesa, que concede ao professor Elídio Aparecido de Oliveira o título de cidadão jundiaense. Próximo item é o projeto de decreto legislativo 1329 do vereador
Silvio Hermani, que concede medalha Petronília Antunes. Em discussão. Em votação. Nossa, dá até tontura. Mingo. Com 16 votos favoráveis, está aprovado o projeto de decreto legislativo número 1329, de autoria do vereador Silvio Hermani, que concede ao senhor Regis Donati a medalha Petronília Antunes. Próximo item, é o projeto de decreto legislativo número 1330, da mesa, que concede título de cidadão jundiaiense. Em discussão. Em votação. Não, muitas vezes já tem. Com 16 votos favoráveis, está aprovado o projeto de decreto legislativo número 1330, de autoria da mesa, que concede ao senhor Valdeci Vilar Mateus o título de cidadão jundiaiense. Aprovado. Próximo item é o projeto de decreto legislativo número 1332, de 2009, do vereador José Galvão Braga Campos, vereador Tico, que concede diploma de reconhecimento. Em discussão. Em votação. Vereadora Marilena. Com 16 votos favoráveis, está aprovado o projeto de decreto legislativo número 1332, do vereador José Galvão Braga Campos, vereador Tico, que concede à COLSAN, Associação Beneficente de Coleta de Sangue, o diploma de reconhecimento. Próximo item é o projeto de decreto legislativo 1333, de 2009, da mesa, que concede diploma de reconhecimento. Em discussão. Em votação. Com 16 votos favoráveis, está aprovado o projeto de decreto legislativo número 1333, de 2009, de autoria da mesa, que concede ao Clube das Madrinhas de Jundiaí o diploma de reconhecimento. Aprovado. Próximo item é o projeto de decreto legislativo 1334, de 2009, do vereador Leandro Palmarini, que concede título de cidadão jundiaiense. Em discussão. Em votação. Vereador Marcelo. Com 16 votos favoráveis, está aprovado o projeto de decreto legislativo 1334, vereador Leandro Palmarini. Concede ao deputado estadual Feliciano Naime, vereador? Naime. Feliciano Naime Filho, o título de cidadão jundiaiense. Aprovado. Próximo item é o projeto de decreto legislativo número 1336, de 2009, do vereador José Galvão Braga Campos, que concede medalha Cornélio Pires. Está em discussão. Em votação.
Vereador Paulo. Com 16 votos favoráveis, está aprovado o projeto de decreto legislativo número 1336, do vereador José Galvão Braga Campos, vereador Tico, que concede à dupla Jean Paulo e Michel a medalha Cornélio Pires. Próximo item é o projeto de decreto legislativo número 1337, de 2009, de autoria da mesa, que concede título de cidadão judaiense. Está em discussão. Em votação. Com 16 votos favoráveis, está aprovado o projeto de decreto legislativo número 1337 da mesa, que concede ao senhor Antônio Carlos de Toledo o título de cidadão jundiaense. Aprovado. Por fim, então, senhores, vamos passar ao projeto de decreto legislativo número 1338, de 2009, de autoria da mesa, que concede título de cidadão judaiense. Em discussão. Em votação. Com 16 votos favoráveis, está aprovado o projeto de decreto legislativo 1338 da mesa, que concede ao doutor Homero Oliveira de Arruda o título de cidadão judaiense. Portanto, aprovado, senhores. Bem, senhores, eu só queria fazer um comentário. Os periódicos de hoje estão repercutindo a questão da PEC dos vereadores. Eu queria dizer que não é nada pessoal com nenhum suplente. É uma posição minha que tomei, firmei essa posição, que não iria colocar em votação. Então, não tenho nada contra nenhum suplente, a regra foi uma, e eu estou dentro dessa regra. E não acho realmente favorável que aumente a quantidade de vereadores. Então, eu quero falar publicamente isso, que não tenho nada contra ninguém, né? Que, se vier de um projeto de lei superior à nossa Câmara, irei acatar, porque a democracia ela é dessa forma. Acatarei democraticamente qualquer decisão que venha do Congresso. Agora, se depender dessa pessoa, desse presidente, não colocarei em votação. Portanto, quando se começa a polarizar as coisas, dizendo que eu sou contra isso, eu sou contra fulano ou ciclano, isso não tem nada a ver, gente. É uma posição minha, uma posição que tomei, e posição de inteira convicção, que acho que não é bom para o país, nesse momento. Então, eu quero dizer publicamente que não é nada contra nenhum amigo, que tenho amigos que são suplentes, vereador Doca. Eu sei que eleição boa é aquela que se ganha, individualmente, mas o país é maior que a gente, maior que todos nós, a cidade é maior que qualquer um vereador, nós estamos vereador, não somos vereadores para sempre. Então, nós temos que saber o nosso papel nessa casa. E a cidade é muito maior do que esse presidente, do que a minha posição individual, a minha posição pessoal. Portanto, quero dizer de público aqui, não tente polarizar, dizer que é culpa minha, que não vai colocar em votação. É uma posição minha, uma posição que eu acho melhor para o meu país, para a minha cidade e para a política sadia, não uma política que a gente vê de certos deputados, certas pessoas querem até um clientelismo nesse momento. Até entendo isso, uma política antiga, uma política que veio ao longo do tempo fazendo dessa forma. Não entendo que a população, que nosso país precise disso nesse momento. Nós precisamos passar a políticas claras, isso sim.
deixar mais claro possível os atos políticos, os atos secretos, todos os atos que venham contra a população, né? Portanto, quero dizer de público, não tenho nada contra nenhum suplente, né? Se conseguirem na justiça ou por forma de lei, acatarei. A democracia, em certos momentos, tem um preço. A democracia tem um preço, às vezes, muito alto para a população pagar. Não entendo que esse preço, desse momento, a gente tenha que pagar. Portanto, tomei essa decisão, não colocarei em votação se depender desta casa, desse presidente, não colocarei em votação. E digo mais, senhores, é a minha posição, não falo pelos outros 15. Pelos outros 15, cada um fala por si. Questão de ordem, vereador Júlio. Senhor presidente, eu quero parabenizá-lo. O senhor sempre foi uma pessoa que toma uma posição e que sabe o porquê tomou essa posição e que tem certeza do caminho a ser seguido. Eu fui procurado pelos jornais e disse que não falaria sobre esse assunto, por um motivo. O assunto nem finalizou em Brasília. Nós estamos provocando algo, nós estamos criando expectativa na população, nas pessoas que têm a possibilidade de talvez vir para cá, e nem sabemos se será aprovada ou não. Existem discussões quanto à legalidade, existem discussões quanto à constitucionalidade, existem discussões quanto à condição, se será, mesmo que aprovada, se será de imediato ou não. Para que antecipar esse debate? Eu disse que não falaria sobre esse assunto. Questão de ordem. Tenho o meu apoio à sua posição, senhor presidente. Porque, enquanto presidente da casa, o senhor tem que zelar pelo poder legislativo. E o senhor está fazendo com muita galhardia. Fico honrado de ter dado o voto ao senhor para que ocupasse essa cadeira. Conte com o vereador Julião, se necessário. Ok? Obrigado, vereador Júlio. E Vossa Excelência tem razão. Nem passou ainda no Congresso e já está esse barulho todo, né? Então, questão de ordem, vereador Paulo Sérgio. Em primeiro lugar, queria parabenizá-lo e, acrescentando o que o Júlio falou, eu acho que a vossa postura não é única. Eu também sou contra e ainda está em discussão esse tema, está muito recente, não tem nem o que votar ainda. Eu sou realmente contra, eu acho que um periódico local, ele demonstrou bem o que esse aumento do número de vereadores em 8.500 e pouco. Eu acho que essa capa representa bem o que está fazendo. Está fazendo o Brasil de palhaço. Nada contra os que estão, nem sei quem estão, quem não estão. A eleição já foi feita. Cria-se essa expectativa, essa ansiedade. A Câmara tem poderes. Nosso regimento interno, ele define o número de vereadores, define o número máximo. Então, mesmo em passando lá, não existe essa submissão da Câmara de Jundiaí ao Congresso Nacional. Parabéns pela postura. O senhor tem o meu apoio. Isso não pode polarizar só na sua figura, mesmo porque outros vereadores dessa Câmara também têm a mesma opinião. Questão Parabéns. de ordem, senhor presidente. Obrigado, vereador Paulo. Questão de ordem, vereador Gustavo. Queria parabenizá-lo, senhor presidente, e eu acho que as regras do jogo não tem que mudar no meio do jogo. Eu acho que alguns deputados querem cabos eleitorais para as eleições do ano que vem. E eu acho que problema eleitoral a gente resolve na urna. Não tenho nenhum problema, não tenho nenhuma contra os suplentes aqui nessa cidade. São meus amigos e apoio a sua iniciativa, apoio as suas ideias e também faço uso aí das palavras do Paulo Sérgio e do Julião. Obrigado, vereador. Questão de ordem. Vereador Val, por gentileza. Quero parabenizá-lo pela sua fala, senhor presidente, e, com vossa permissão, fazer minha vossas palavras. Interessante que o vereador, às vésperas da eleição, eu tenho me deparado com isso. Ainda ontem eu estava no bairro da Vila Alvorada, no Retiro, e alguém me questionava, né? Tem que ser o vereador do bairro. São poucos vereadores, 16 vereadores apenas, e eu venho dizendo que se for ter número de vereadores por número de bairros, nós precisaríamos ter mais de 1.000 vereadores nesta casa, porque nós temos mais de 1.000 bairros em Jundiaí. Então, não existe vereador de bairro, não existe nada. O que existe são vereadores de Jundiaí. Eu entendo a ansiedade dos suplentes,
que estão aí, foram diplomados, primeiro, segundo, terceiro suplente. Se houver necessidade, eu sei que estarão aí a posto para cumprirem cada um os seus respectivos papéis. Agora, uma lei que ainda nem foi votada, apenas passou por uma comissão, como passam as leis em trâmite aqui nesta casa também, passam por comissões, depois vão a plenário e nem sempre são aprovados, com pareceres favoráveis das comissões. Então, precisa ser julgada esta lei, e Vossa Excelência colocou muito bem. Se vir uma lei com determinantes para este pleito lá de cima da União, tudo bem. Agora que não caiba a nós aqui julgarmos, e Vossa Excelência colocou muito bem, que o povo realmente não vê com bons olhos, porque não é um bom momento para o nosso país, aumento de despesa, muito menos para cabos eleitorais. Parabéns, presidente. Obrigado. Questão de ordem, presidente. Obrigado, Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Durval. Não, eu quero dizer que Vossa Excelência tem razão em não colocar projeto que altere o número de vereadores nessa casa, mesmo porque, até que me salve a memória aqui, nenhum projeto que fixa número de vereadores pode ser feito para a mesma legislatura, sempre para posterior. Segundo, que mesmo que a PEC venha a ser aprovada, nós estamos no campo das hipóteses aqui, para Jundiaí, assim como para as outras cidades, fixa o limite de até 23 vereadores. Ou seja, 16 já é até 23 vereadores. E ainda no campo das hipóteses, mesmo que após aprovada essa PEC, dizendo que é retroativa a 1 de janeiro deste ano, e, portanto, as câmaras teriam autorização para fazer um projeto, acho que é decreto legislativo, fixando o número de vereadores, eu queria que só nesse momento Vossa Excelência quebrasse o que disse. A gente põe um projeto com 16 vereadores e votamos de novo, e continua com 16 vereadores. Eu acho que a gente tem que manter essa coerência. Mesmo que a legislação obrigar, a fixação desse número ainda é pela Câmara Municipal de Jundiaí, porque a PEC diz que é até 23. Vamos cumprir a legislação. Colocamos o decreto legislativo, fixamos novamente o número em 16, e para a próxima eleição é uma outra disputa, é um outro pleito, aí nós vamos discutir. Eu creio que a sociedade não deseja que aumente, mas não será nesse momento que nós vamos aumentar o número de vereadores. Acho que tem quase unanimidade dessa casa. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Bard. Gostaria de manifestar o meu pensamento também, me alinhando ao pensamento do senhor presidente. Eu acredito que não é o momento oportuno, o país passa por uma profunda crise, inclusive no campo político, e talvez não seja o momento oportuno para discutir isso. Eu também, igualmente aos demais vereadores, conheço vários dos suplentes. Por exemplo, o meu partido seria beneficiado com o aumento da sua bancada, isso seria interessante do campo de vista político. No entanto, eu quero crer que essa PEC foi fruto de um grupo pequeno de deputados que criou essa expectativa falsa, no meu modo de entender, porque eu quero crer que também o Congresso, a Câmara dos Deputados, de modo geral, vai sofrer uma forte pressão da sociedade, e no momento de votar, o que recebeu agora foi um parecer favorável, ela ainda não foi votada. Quer dizer, eu quero crer que no momento do voto, e em sendo o voto aberto, aí sim cada parlamentar é que vai ter a responsabilidade de apertar o botãozinho lá e votar favoravelmente ou não, pensando inclusive no seu futuro político. Porque se agora parece ser favorável, por exemplo, aumentar o número de vereadores com a perspectiva desses vereadores poderem trabalhar como cabos eleitorais, eu quero crer que o julgamento da sociedade pode ser tão contrário à expectativa até agora criada. Eu fico e me alinho em solidariedade a todos os suplentes de vereador, porque ficam exatamente nessa situação de angústia. Quer dizer, a regra do jogo na disputa da última eleição é uma. Quer dizer, é muito difícil, e eu aqui como marinheiro de primeira viagem, acredito que quem bateu na trave, quem chegou muito perto, quer dizer, cria naturalmente uma certa expectativa, e alimentar essa expectativa, no meu modo de entender, é pura maldade. No meu modo de entender, alimentar essa expectativa sem uma base sólida, mudando regras, que do ponto de vista do campo jurídico, como falou o vereador Durval, você fazer a lei retroagir é um negócio complicadíssimo no campo do direito. Você sempre tem que legislar para o futuro. Quer dizer, o que passou, passou sob a égide de um determinado regramento jurídico. Aliás, é um dos bases, um dos pilares do direito, o ato jurídico perfeito. Enquanto eleição, esse ato restou os seus efeitos juridicamente perfeitos.
Agora, você mudar a regra, fazendo retroagir os efeitos, criando uma falsa expectativa, no meu modo de entender, é pura maldade de quem idealizou a PEC, né, querendo mudar a Constituição como forma de aumentar. Se no futuro isso vai ser objeto de outra discussão, vamos deixar o futuro chegar. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereadora Ana Antonelli. Senhor presidente, primeiro cumprimentá-lo pela postura. Nós que ocupamos aí esse meio da mesa, como eu costumo dizer, sabemos que tem os bônus e ônus. E são muito mais ônus do que bônus, e Vossa Excelência está percebendo, ou está se apercebendo disso, no momento em que assumiu a presidência da Casa. Cumprimentá-lo pela postura, realmente é assim que se faz, e endossar aqui as palavras, me perdoe a ausência dele no momento, o vereador que me antecedeu, o doutor Bardi, Fernando Bardi, quando ele disse, efeito retroativo. É uma coisa estranha. Se formos retroagir, seria um mandato de 4 anos. Não existe mandatos de 3 anos e meio ou 3 anos e 4 meses, não é verdade? Se formos retroagir para janeiro, o que iria acontecer? Haveria pagamento de janeiro até agora. E não houve trabalho, não houve prestação de serviço para a população. Se não for retroagir, seria a partir de agora. E o que seria um mandato de 3 anos e 4 meses? Isso também não existe. Então, não se deve criar falsas expectativas. Eu acho que foi realmente um grupo pequeno, não é? Que uma comissão pequena que resolveu dizer que deve se levar à votação. E temos ainda os 2 turnos. Isso pode levar muito tempo. Então, fica se criando e há até uma certa animosidade. Tem suplentes aí que já encontraram com companheiros nossos aqui dessa casa e já disseram, olha, estarei entrando na justiça contra o presidente da casa. Ora, mas contra o quê? Se o presidente está agindo de acordo com a lei. Nós temos, como disse o vereador Durval Orlato, nós temos já essa lei vigindo, não é? Que é a lei dos 16 vereadores. Agora, se tivermos de mudar para a próxima legislatura, eu acho que isso muda-se para depois. Eu já peguei aqui, nós pegamos 19 vereadores, 21 vereadores, agora 16 vereadores. Houve uma época em que caiu para 13, né, logo depois das eleições, e houve aquela correria, aquela coisa tremenda, mas antes de começar o mandato, é que eles voltaram atrás, não é? E continuaram com os 19 vereadores. Mas assim, da maneira que está, realmente é estranho. E vai ficar muito ruim para essa casa se nós formos votar novamente um projeto. Nós estamos vivendo realmente uma questão política muito triste, muito séria no nosso país. Obrigada, presidente. Questão de ordem. Obrigado, vereadora Ana. Questão de ordem, vereador Val. É só uma colocação simples, senhor presidente, que, inclusive, se fôssemos mexer mesmo com o número de cadeiras, mexeríamos com o coeficiente eleitoral, que não é bom para a cidade. Outra bagunça que não pode... É um absurdo isso. Então, para nós não cabe mesmo, momento nenhum. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Marcelo. Estava ouvindo atentamente, eu nem ia fazer comentário, mas até porque os jornais nos procuraram também a se manifestar em relação à PEC. Inclusive, nós não temos até o teor completo dessa PEC, né? Muitas regras ainda não estão bem claras e eu acho que a Câmara está de parabéns através do nosso presidente desse posicionamento, de deixar bem claro às pessoas como nós iremos se manifestar em relação à PEC. Acho que é isso que vale ressaltar. O nome do companheiro Val falou muito bem a questão da recontagem, a recomposição da própria mesa. Inclusive, se fala que tem alguns vereadores que estariam até perdendo o mandato em relação da recontagem. Isso não está claro, né? Aqui não é o caso. Parece que os que estão permaneceriam, inclusive alguns que se acham que estariam vindo, não viriam. Estão achando, mas não viriam. Então, é uma situação, eu acho, ainda de muita discussão. E apoio o posicionamento do presidente no sentido de ter uma postura mesmo em relação ao encaminhamento que será dado através da Câmara. Parabéns. Vereador Doca. Senhor presidente, quando eu fui entrevistado, eu fui bem claro. Nós temos que votar, discutir em concreto, não em abstrato. Eu expliquei para a jornalista que ainda não tinha sido decidido, não foi votado coisa nenhuma. Agora ela se referiu ao presidente, o
que achava. Eu falei, não, o presidente, democraticamente, ele tem o direito de se manifestar como vereador, como presidente da casa. Agora, com referência a aumentar, diminuir, essa coisa toda, não existe nada para se discutir. Eu acho um absurdo, não foi aprovado nada, absolutamente nada. Mas a atitude de Vossa Excelência manter a sua coerência, como, aliás, vem mantendo aqui como presidente da casa, eu quero parabenizá-lo. E eu tenho certeza absoluta que tudo vai terminar com tranquilidade. Isso eu tenho certeza absoluta, porque os deputados federais têm que pensar muito, que nem como o caso a vereadora Ana levantou, com efeito retroativo, essas coisas todas, é uma coisa meio difícil. Inclusive, eu falei para a jornalista que a situação do senhor era importantíssima, porque quando chegar na ocasião, se tiver alguma mudança, quem vai decidir é o presidente da casa. Se coloca ou não coloca projeto. Isso é muito importante. A gente tem que respeitar a hierarquia. O presidente da casa é Vossa Excelência e, claro, é evidente que a Câmara irá respeitá-lo, como sempre está respeitando. Questão de ordem, senhor presidente. Obrigado, vereador Doca. Questão de ordem, vereador Silvio. Cumprimentá-lo pelo posicionamento. E, no meu caso, eu tive a oportunidade de vivenciar isso, né? Fui 2 vezes primeiro suplente de vereador e 2 vezes eleito vereador. E na última eleição, em 2004, em que eu tive a oportunidade, durante a abertura das urnas da sessão 281, de ser o vereador mais votado de Jundiaí durante aquela apuração, e no final acabar perdendo a eleição por apenas 37 votos e ser o 8º mais votado de Jundiaí, a gente sempre tem aquela esperança de que algum vereador vai assumir alguma secretaria, enfim. Algumas pessoas, até para dar mais ânimo, falavam, vamos torcer para que a PEC, que aumenta o número de vereadores, seja aprovada. E se acontecesse qualquer mudança, por exemplo, se Jundiaí aumentasse mais um vereador, eu teria assumido naquela legislatura. Mas eu sempre respondia que o jogo havia acabado. A regra eram 16 vereadores. Em cima desse número 16, foi feita uma fórmula matemática, inclusive para se definir o número de candidatos em cada município. Enfim, eu posso dizer que realmente eu acho injusto você mudar as regras depois que o jogo acabou. Então, 16 vereadores era o número em 2004 e em momento algum fui para Brasília defender o aumento do número de vereadores e essa coerência eu mantenho e essa coerência é a coerência que Vossa Excelência também já se posiciona, que se Jundiaí a Justiça Eleitoral trabalhou com o número 16, esse número deve ser mantido e respeitado em respeito aos eleitores e aos cidadãos do nosso município. Muito obrigado. Questão de ordem. Vereador Leandro. Fui procurado também pela imprensa e me posicionei contra, até pela minha formação como administrador público, pós-graduado em administração financeira. Existe uma coisa errônea que estão divulgando, que vai diminuir os gastos com essa PEC. E não é verdade. O Jundiaí, por estar bem abaixo do limite dos gastos, né, o Jundiaí poderia estar aumentando até um limite acima do que gasta hoje. Então, como racionalidade dos gastos públicos, do dinheiro público, eu fui contra, porque hoje todo mundo prega o quê? Racionalidade, melhor uso do dinheiro público. Então, eu acho que não tem atualmente condições de a gente estar votando uma PEC nesta casa, justamente pela questão financeira orçamentária também, que vai elevar os gastos dessa casa. Então, me posicionei contra. Ok, vereador. Eu só quis falar sobre esse assunto nessa manhã, até porque o Congresso pode criar uma expectativa nos suplentes. Eu não. Eu não devo criar expectativa nenhuma, até porque sou convicto do que está acontecendo no país nesse momento. Muito obrigado, senhores.
Dando sequência, então, vamos passar aos requerimentos sujeito à apreciação do plenário. Vamos colocar em discussão os requerimentos de número 202 e 203. Está em discussão. Senhores vereadores, esses dois requerimentos que a gente apresenta hoje têm a ver com uma preocupação, em primeiro lugar, com a paralisação da possibilidade de suspensão da concorrência que inicia a construção das unidades habitacionais da Vila Ana, por força de liminar, e que achamos interessante saber quais motivos, até para avaliar a dimensão do impacto que isso teria, que é um programa de grande alcance social. E uma outra preocupação é com o destino e os investimentos que possam ser utilizados para a Casa de Saúde, para o nosso famigerado hospital regional, que até agora tem só sido alvo de discursos e que não observamos no PPA do Estado, nem no PPA vigente, nem no PPA próximo, a indicação de implantação de funcionamento de um hospital regional aqui para Jundiaí. E nos surpreende até números que já estão sendo apresentados pelo senhor prefeito, com investimentos em torno de 18 milhões, quando esta Câmara apenas autorizou a desapropriação, autorizou a alteração da LDO e PPA no ano de 2008 para a desapropriação. Os próximos passos, não há recurso, não há meta previsível, nem no LDO, nem no PPA vigente e nem na futura. E o PPA já está aqui nesta casa. Então, a gente observou. Então, eu acho que esse pedido é fruto de uma preocupação real, no sentido de que, se a Unicamp virar, tem que haver uma resposta aí, algum pacto já formado, e me parece que está tudo assim muito inconsistente. Então, nesse sentido, a gente apela para os senhores vereadores aprovarem esses dois requerimentos via plenário, que acho que é uma manifestação legítima da Casa no interesse de todos. Então, é esse apelo que a gente faz para que não necessitemos recorrer de outras medidas para obter uma informação que parece que é de interesse de toda a Casa. Inclusive, se houvesse interesse aqui de convocar a secretária de Saúde para obter maiores informações. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. Continua em discussão os requerimentos sujeitos à apreciação do plenário. Está em votação. Com 2 votos favoráveis, 10 votos contrários, 3 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, estão rejeitados os requerimentos de número 202 e 203. Essa presidência irá suspender os trabalhos por até meia hora, se necessário.